Olá, amigos, boa noite, ou boa tarde. Como eu sempre digo, por ser uma palestra gravada, a gente fica sempre sem saber qual é a hora que vocês vão assistir. Aqueles que fazem parte da comunidade Nova Era, os centros e grupos da vizinhança, com certeza assistem no horário que foi divulgado. E quem assiste depois, é sempre uma alegria levar mais alguma informação das coisas do espírito. E no dia de hoje, especialmente, vamos falar sobre a prece. Parece uma coisa comum, uma coisa que todo mundo sabe fazer, mas vale a pena ver de novo para relembrar quais são os tipos de prece. Então, normalmente, quando nós pegamos a literatura espírita, nós vamos encontrar a explicação que a prece pode ser para pedir, louvar ou agradecer. Pedir, nós temos que ter o maior cuidado, porque nós estamos tão nesse modo constante de vida, de luta, do sacrifício do dia a dia, do trabalho, das conquistas materiais, que muitas vezes nos esquecemos e vamos pedir coisas materiais, quando, na verdade, dentro de todo um processo de aprendizado espiritual, nós devemos fazer a nossa parte, que tudo mais nos seria acrescentado pela misericórdia de acréscimo. E se porventura nós estivermos a passar alguma dificuldade, nós devemos pedir paciência, resignação, força para superar aquela dificuldade, aquelas provas que no momento estejamos passando, a resignação para superar as dificuldades e, acima de tudo, pedir fortalecer a nossa fé e a nossa esperança. Quando nós temos isso, tudo se torna mais fácil, porque nós aceitamos com resignação as coisas que nós não podemos mudar e aquelas que nós temos capacidade para mudar, vamos nos empenhar para corrigir nossas falhas e mudarmos. Então, pedir sempre a sua melhoria a Deus, porque Ele sabe do que nós necessitamos, de acordo com o nosso merecimento. E quando a gente pede a fé, a esperança, de certa forma, vamos acrescentar com essa paciência a força que precisamos para atravessar aquela dificuldade. O louvar é sempre necessário, reconhecendo a grandiosidade da lei do universo. Nós deveríamos louvar todos os dias, ao abrir os olhos, por ter mais um dia de vida, por ter mais uma oportunidade de refazer a nossa história. E as horas mais importantes, talvez, para nós orarmos, seria ao acordar e ao dormir. Por que será? Porque ao acordar, é como se tivesse a vida nos dizendo: você tem mais um dia para escrever sua história. E ao deitar, faríamos como Santo Agostinho nos ensinou, naquele horário fazer uma reflexão do que foi o nosso dia, do que fizemos inadequado, do que erramos, do que deixamos de cumprir, e aí vamos planejar já o nosso dia seguinte, na hora de dormir, pedindo aos nossos mentores, amigos espirituais, que nos leve para locais onde nós possamos adquirir esse aprendizado, essas forças tão importantes, para começarmos no dia seguinte, ao abrir os olhos, louvando o dia pelo sol, pela grandiosidade de tudo que nos cerca, mas não esquecendo daquele planejamento que foi feito na noite anterior para corrigir as faltas. Se magoamos alguém, pedir desculpa. Se tomamos uma decisão inadequada, corrigir. Porque fazendo isso diariamente, nós estamos nos preparando para a vida com o nosso passaporte todo prontinho, com todos os carimbos necessários, que quando vier o carimbo definitivo para a volta à pátria espiritual, não temos tempo para olhar para trás e nos arrepender do que fizemos. Nem teremos tempo para planejar novas coisas, reescrever a história, porque o filme acaba. Então é importante que a gente faça esse planejamento todos os dias e leve a sério no dia seguinte. Louvar é sempre bom ao amanhecer, reconhecer exatamente toda a grandiosidade do universo, tudo que nos cerca, porque o mundo que nos cerca tem tudo que nós precisamos. As plantas, o sol, a água e até mesmo
as pessoas que nos cercam. Então, agradecer também é importante nesse momento de começar o dia ou de findar o dia, porque agradecendo diariamente por tudo que nós possuímos, nós não nos teremos tempo para lamentar daquilo que nos falta. Então, talvez alguém diga, mas para que serve a prece? É mágica? Vai nos dar o que nós não temos? Não. A prece é um canal de comunicação com o plano superior, com o plano espiritual. É como se fosse tomar benção diariamente ao pai, ao irmão mais velho, aquele que sabe mais do que nós. Na prece, ela proporciona um conforto, uma orientação, um fortalecimento em todos os momentos de nossa existência. Ela permite estabelecer uma conexão íntima com o divino que existe em nós, porque nós somos deuses, podemos fazer o que o Pai fez e muito mais, já disse Jesus. Então nós precisamos fortalecer o divino em nós, o encontro com nós próprios, e esse momento de reclusão para orar nos leva a essa reflexão. E com isso a prece nos auxilia nas adversidades, na busca pelo nosso equilíbrio emocional, no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento psicológico, no aquietar de nossas emoções, pois é um momento de conexão com o nosso anjo de guarda, com o nosso guia, com os nossos protetores, e dessa forma será possível nós termos a intuição, a orientação daquilo que deverá ser feito naquele momento de nossa vida. Então, uma pergunta muito interessante também é qual seria o objetivo da prece, que é esse canal de comunicação com o mundo espiritual. Ele proporciona conforto, orientação, fortalecimento nos mais diferentes momentos da nossa existência. Ele permite essa conexão com tudo isso que nós já falamos. Então, ao agradecer diariamente, devemos nos lembrar, às vezes passa batido, a gente não lembra daqueles que servem os nossos alimentos, daqueles que plantaram, que colheram, que manufaturaram todo aquele alimento para que chegasse à nossa mesa. Agradecer pela beleza do universo que encanta a nossa visão, que nos leva a relaxar. Eu passei recentemente um processo cirúrgico, passei 5 meses confinada dentro de casa, e quando foi o carnaval eu fui para Itacimirim. Que coisa boa você poder abrir a janela, ver o sol, andar, pisar na água. Isso satisfaz as nossas fomes de contato, que é a brisa do sol, a brisa do vento batendo no nosso rosto, é o calor do sol nos aquecendo, é colocar o pé na terra, colocar o pé no chão, colher um galho de planta, colher uma fruta. Tudo isso no universo nos satisfaz essa fome da nossa alma. Inclusive, tem os naturólogos que mandam você abraçar uma árvore, exatamente porque todas essas coisas fazem parte das nossas necessidades e satisfazem as fomes de nossa alma. Tem um livro de Divaldo Franco, Além da Morte, que quando ele nos mostra, quando os espíritos sofredores são levados para a beira da orla da praia, para serem levados, para se refazer as energias e na madrugada seguinte serem levados para as colônias espirituais, já para as macas, para um tratamento, para um fortalecimento, levado pelos espíritos benfeitores. E na narrativa, Divaldo diz: soubessem as pessoas os benefícios de um banho de mar, de uma água salgada, talvez tratassem com mais seriedade e respeito o mar. Então a gente vê constantemente as campanhas de limpeza do mar, de retirada de lixo, pelo equilíbrio ecológico, porque estão matando a fauna e a flora, e estão matando as baleias, os peixes. Mas não é só isso, é porque o mar é um local de refazimento das nossas almas. É onde a gente, inspirando e expirando aquele ar, nós podemos nos beneficiar. E quando estamos em casa, que não temos capacidade de ir ao mar, através do nosso pensamento,
nós trazemos o plano marítimo para a nossa vida através da nossa força mental. Eu brincava com meus médios, assim, vamos para debaixo do chuveiro. Quando eu dava curso para os médios, dizia assim, vamos para debaixo do chuveiro. Na hora que estão inquietados, atormentados, às vezes até na véspera de uma reunião de desobsessão, deixe a água do chuveiro cair forte no chakra coronário, feche os olhos e sinta como se tivesse vindo aquela cachoeira na sua cabeça. Aí no Vale do Jiquiriçá tem cachoeiras lindas. Então, é como se, imagine essa cachoeira, você sentado naquela pedra, se revitalizando, se renovando, que maravilha. Assim é o mar. Da mesma forma, se você fizer uma visualização criativa, é capaz de você sentir o cheiro do mar. É capaz de você ouvir o batido das ondas, porque você treinando e exercitando essa prática diária, quando você não puder ir ao mar, você traz o mar até você através do seu pensamento. Agradecer pelos amigos, agradecer pelo trabalho que a gente tem. E mesmo quem não tem o trabalho, agradecer pela sua inteligência, pela capacidade que você tem de criar coisas novas. Agradecer pelos colaboradores que aparecem no nosso caminho, na nossa vida, em tantas situações, amigos que temos, que aparecem naquela hora difícil, para nos abraçar, chorar conosco, pela saúde que temos, e agradecer em tempo ter sido salvo por um médico se não tinha saúde, pelos benefícios que recebeu dos enfermeiros, por aqueles que recolhem o lixo de nossas ruas, pelos medicamentos que os médicos nos dão, que muitas vezes você, antes de tomar o medicamento, coloque na palma de sua mão, faça uma oração e peça que o médico me dê a medicação certa, para que cure os meus problemas, que alivie as minhas dores. E quando você tomar aquela água que você orou juntamente com o seu comprimido, com certeza o benefício será maior. E se por acaso tiver tido uma medicação inadequada ou errada, você terá a intuição de dizer assim, eu não vou beber isso porque não vai me fazer bem. Essa intuição você vai consultar ou conversar com os amigos espirituais e nunca vai lhe aconselhar a abandonar o tratamento médico. Porém, você conhece seu corpo e sabe se uma medicação lhe fez mal, se lhe deixou mais tonto, se lhe perdeu o equilíbrio. Então, é por isso que é necessário o autoconhecimento em tudo na nossa vida, até mesmo para receber as medicações que nos dão. Nós temos capacidade de entender o que nos faz bem e o que não faz bem. Mas para isso a gente precisa estar sintonizado. E eu passei por isso agora, quando eu olho a quantidade de medicamento que eu tive que tomar, é assustador. Mas eu soube dizer, esse aqui não está me fazendo bem, esse está me fazendo bem. Então, de conversar com o médico e sofrer modificação. Então, é por isso que a gente precisa confiar na medicina do mundo espiritual, nos amigos que temos no mundo espiritual, até para intuir o médico e nos dar a medicação certa. Agradecer porque nós respiramos, agradecer pelos rios, pelos mares, pelos açudes, por tudo que nos cerca. Então, se você fizer diariamente uma lista do que você tem para agradecer, com certeza você vai se surpreender que antes você talvez não tivesse imaginado que estando com um problema a resolver, uma situação difícil, que você tivesse que orar agradecendo tanto a Deus. É por isso que nós temos que ter uma postura de humildade na hora que nós vamos orar, para não fazer, como está no Evangelho mostrando, aqueles que se comparam, eu sou tão bom, e eu não mereço passar por isso, meu Deus, por favor me socorra, fulano de tal é muito pior do que eu, e no entanto tem isso, tem aquilo outro. Não é assim que a gente deve orar. Não se compare a ninguém, você é único no universo. Seja humilde, mostre as suas fraquezas, as suas dores, converse com ele no momento da sua oração, porque você vai ouvir a resposta e saber o melhor caminho a seguir. Nós temos no Evangelho, nas últimas páginas, toda a orientação de preces, que não precisa você recitar aquelas mesmas preces. Aquilo é como se fosse uma bússola orientadora para lhe dar uma orientação, como nós estamos falando agora, pelo que nós temos que orar, pelo que nós temos que louvar, agradecer ou como pedir. Mas no momento da dor, da aflição,
Você vai conversar a sua dor da alma, aquilo que você está sentindo, compartilhar a sua dor e pedir: me dê força, me dê serenidade, me dê resignação, Senhor, e me mostre o caminho que eu devo seguir. Dessa forma, você vai louvando diariamente, agradecendo pelo que lhe cerca, louvando as benesses que você recebe, por mais um dia de sol que lhe fornece a vitamina D, por tudo isso que eu falei anteriormente, pela saúde que o sol e o mar nos oferecem. Você, quando fizer uma lista do problema que você tem e do que você tem de benesses espirituais, você vai ver que a lista do que tem para agradecer é muito maior do que tem a pedir. Confie no Pai, confie no seu anjo de guarda. Bote na sua cabeça que existe o anjo de guarda, o espírito protetor, o espírito familiar, os espíritos amigos que nós tivemos na nossa caminhada e que muitas vezes partiram. É uma doméstica que trabalhou na nossa casa, é um porteiro que nos queria bem, é alguém que você nem imagina, mas que você, quando ora, nosso Pai maior manda quem está mais perto. Eu nunca me esqueço quando teve um congresso aqui em Salvador, que estavam pesquisando sobre as falas dos espíritos através do rádio, através de telefone, e já tinham feito várias pesquisas, e quando foi num congresso, prepararam uma sala com todos os equipamentos, com tudo que era necessário para gravar, e fizeram uma lista, lembrando de Abel Mendonça, de Pititinga, de vários desencarnados ilustres que fizeram parte da Federação Espírita. E no dia, quando veio a comunicação, foi de um porteiro que ninguém lembrou dele para botar nessa lista, que abria, que fechava a porta, que servia todo mundo, que participava das reuniões de orelhada, porque não ficava na reunião, porque tinha que tomar conta da portaria. Então, o pouco que ele ouvia, ele aplicava no seu dia a dia, e naquele momento, no mundo espiritual, foi a pessoa mais capacitada para receber aquela solicitação e dar aquela comunicação e aquela mensagem tão bonita que a equipe de Peixinho e outros que estavam lá trouxeram essa comunicação. Então, isso é para a gente ver que não adianta a gente especificar o nome. Às vezes nós chamamos por doutor Bezerra, ótimo, mas nem sempre o doutor Bezerra pode, que ele está ocupado, está nas falanges superiores. Ele manda a equipe das falanges de Maria, ele pede aquelas irmãs que trabalham com ele, ele pede para os espíritos médicos que estão aprendendo com ele o trabalho no mundo espiritual. Eles fazem parte da falange de Bezerra, mas naquele momento que ele não pode atender, ele manda quem está mais perto, quem está, às vezes, mais compatível com a nossa vibração. Então, isso é para a gente ver que até para pedir, a gente tem que saber como pedir. Eu passei por uma experiência recentemente, e já passei algumas vezes, quando as pessoas estão passando mal, em vez de elas chamarem o mentor que trabalha através de nós, ou os espíritos protetores, elas nos mentalizam e pedem socorro. A espiritualidade que socorra, mas elas estão fixadas na nossa imagem. Muitas vezes a gente está em casa, que é médium, começa a passar mal, nada justifica daquilo que a gente estava sentindo. Dia que você comeu só verdura ou passou só a fruta, aí você afasta qualquer hipótese de alguma coisa que lhe faça mal e você não consegue entender. Muitas vezes são ânsias de vômito, dores abdominais, dores no nosso centro de força, e aí chegando a ter sensação de desmaio. E o que é que a gente faz muitas vezes? Toma um banho, ora e deita. Acorda no dia seguinte e aí recebe a notícia que tal pessoa do nosso relacionamento passou mal, deu entrada no hospital, pedindo ajuda para os espíritos ajudarem, mas por ter confiança muitas vezes nessa relação de amizade, é como se nós fôssemos porta-voz daquela pessoa para a espiritualidade. E a gente é tirada do corpo e vai trabalhar fora do corpo. Porque no dia seguinte você acorda ótima, não tomou nenhum medicamento, teve uma noite que sabe que andou em lugares que não se lembra, mas que sabe que passou a noite trabalhando. E quando a gente acorda lépida e fagueira, de bem com a vida, sem sentir nada, parece até que a gente mentiu.
Então, até para a gente pedir ajuda aos amigos que são intermediários dos espíritos, naquela hora da dor, da aflição, eu dizia para uma amiga minha, que por sinal já desencarnou, minha grande amiga Pompé, eu dizia, ela uma vez, ela pedindo socorro, meu velho me socorro, mas ela lamentava a minha pessoa. Eu estava trabalhando em casa, senti aquele torpor de sono, deitei, fui tirada do corpo. Quando a gente vai ver o horário coincidente, foi o mesmo. Então, para você ver como essa espiritualidade age. E eu sempre digo, apesar da palestra ser sobre prece, eu aproveito aqui para dizer aos médios que assistem essa palestra. Eu digo a meus alunos médios, médio é um ser de utilidade pública. É como se ele fosse uma antena parabólica a serviço do bem. Na hora que a espiritualidade precisa, é como se dissesse assim, olha, fulano está pedindo socorro. Vamos aproveitar que esse médium que hoje está disponível, está com o campo mais ou menos limpo, hoje estava num dia de bom humor, teve uma alimentação frugal, e eles aproveitam a nossa energia para fazer trabalhos que eles estão precisando. Então, isso nos leva a ter a certeza daquilo que Jesus diz no Evangelho. Quando 2 ou mais pessoas estiverem orando, aí eu estarei. Então, não é o volume de quantidade de pessoas que interessa. Às vezes está você e alguém pedindo por um terceiro, e essa ajuda chega de tal maneira que nos encanta, nos surpreende. Dr. Bezerra diz que a prece de uma mãe é capaz de arrombar as portas do céu para conseguir o que quer. Então, peça a uma mãe, tem até o ditado, peça à mãe que ela atende, que ele atende, é assim que é. Porque ninguém é capaz de ficar como uma mãe que leva uma semana em pé no hospital, debruçado sobre um filho, sem comer, sem beber, sem dormir, porque se ela pudesse, daria a vida naquela hora para curar aquele filho. Então, nós temos como referência, quando a gente quer pedir arrego, a Maria, mãe de Jesus. Por quê? Porque Maria conhece o que é dor, conhece o que é sofrimento, conhece o que é resiliência, o que é resignação, para ela juntar as forças que tinha e continuar exercendo o seu papel enquanto estava na terra, na casa do caminho, socorrendo os leprosos, os doentes, todos aqueles que Jesus fazia o trabalho e que ela deu continuidade até o dia da sua desencarnação. Maria conheceu dores e aflições e sabe como fazer para acalmar um coração angustiado. Então, por isso, vale a pena a gente recordar como devemos fazer uma prece. Fale com sinceridade e fé. Não precisa ser muitas palavras. O importante é que seja de coração, que você dê o seu melhor naquela hora. Expresse seus pedidos, expresse seus agradecimentos e tristezas, arrependimentos, intercessões ou súplicas, não importa. Reflita sobre seus sentimentos nos últimos tempos. Explique como a ajuda de Deus pode ser transformadora naquela hora para lhe dar força para você mudar. Foque no que quer dizer e esclareça o motivo da sua oração. E confie, e prossiga, entregue a Ele, e a resultado você vai encontrar. Muitas vezes a gente vê em determinadas religiões que gritam, que falam alto, que então, se reúnem na rua para ficar clamando, batendo a cabeça no chão e outras coisas mais. Então a pergunta, será que nós devemos clamar bem alto para sermos escutados? O importante é que a prece seja feita de coração, com palavras sentidas. Quando eu falo isso, sempre eu lembro de uma tia que eu queria muito bem na minha infância, e que era aquela tia que fazia vontade, que não teve filhos, mas criou 9 filhos dos sobrinhos, que eram as sobrinhas por parte do marido, e ela sentava em casa, todo dia, ela era muito católica, e todo dia, 13 de cada mês, ela rezava 13 terços. Mas eu olhava assim, acho que minha alma já entendia que aquilo não era certo. Eu, criança, ela ficava na porta com aquele terço, sentada, com a imagem de Jesus, rezando aquele terço. Pai nosso está no céu, Pai nosso... Aí passava para Salve Rainha, daqui a pouco
Ô Maria, vê se o feijão tá bom. Pai nosso está no céu, Maria, seja de graça. Olha o feijão no fogo para não queimar. Bota o milho branco de molho. Ela levava o dia todo rezando 13 terços, mas em compensação, eu dizia assim, hoje eu digo assim, aquela prece talvez não saísse do telhado, porque não havia uma concentração. Ela rezava 13 terços, se passasse na peneira talvez salvasse um, porque eram tantas as interferências e as conversas paralelas, que eu digo assim, não saía do telhado. E aí ficava por ali mesmo, mas ela criou esse hábito e todo dia 13 de cada mês ela rezava 13 terços. Já é desencarnada, foi uma alma boníssima, mas era católica, apostólica romana, dali não arredava pé. Anos e anos depois, eu tive a oportunidade de estar com ela, que eu fui dar uma aula em Belém, e ela ficava sentada, arrumando as balinhas, que ia ser mês de São Cosme. Ela estava juntando as balinhas, fazendo os saquinhos, botando fitinha, para dar para as crianças de São Cosme. Resultado, quando eu estou me arrumando para ir dar aula, ela disse, quer eu dou carona. Naquele tempo não existia Mesbla, eu estava em Belém do Pará, e aí nós fomos. Ela disse, olha, eu vou parar ali para a tia Maria Conga bezer meus bombons. Era uma casa de uma senhora que era de candomblé, umbanda, eu nem sei o que era. E aí ela entrou para a mulher benzer os bombons que ela ia dar na rua para as crianças. E aí, como diz o Livro dos Espíritos, o que vale para Deus é a intenção. Então, a intenção dela, quando ela levava sentado o tempo todo, fazendo aquelas balinhas, arrumando aquelas coisas para dar, ela ali estava impregnando da energia de amor que ela tinha para dar para essas crianças. Resultado, levava para a mulher benzer. Talvez essas balas levassem mais energia positiva do que aqueles textos que ela rezava na varanda de casa. Mas foi muito interessante porque, dado o momento, ela veio para... A mulher mandou me chamar. E lá vem aquela mulher com aquela brasa de charuto na boca. Nessa época eu trabalhava com Carlos Bernardo Loureiro, na desobsessão daquela pesada, que a gente, domingo, entrava lá depois do almoço e saía 11 horas, meia-noite. E aí ela veio assim, olhou de longe e disse, minha filha, que belo trabalho você faz na sua cidade. Como é o nome desse espírito iluminado que lhe acompanha? Eu disse, não. Aí ela disse assim, começou a conversar com ele num dialeto nagô. E aí ela disse assim, eu não entendia nada do que eles estavam falando, e ela virou e disse assim, ô minha filha, que coisa linda. Esse espírito que lhe acompanha me disse que o nome não é o mais importante. O importante é a tarefa a realizar. Era um servidor do Senhor. Então isso para mim foi muito profundo para o meu entendimento, porque eu vi que os rótulos não importam. Importa é o trabalho que é feito. Eu era apenas um veículo, nem conhecia, digamos assim, nada desse espírito. Eu já tinha perguntado muitos anos antes e ele tinha me dito intuitivamente, o nome não é mais importante, o importante é a tarefa a realizar. Sou um servidor do Senhor. Eu tive a oportunidade de estar em São Paulo com um irmão que veio com problemas da África. Quando eu cheguei do avião na casa de minha mãe, o velho que trabalhava comigo chegou, deu lição de moral no meu irmão, do problema que estava acontecendo, e eu fui procurar um centro espírita no Embu das Artes para ele fazer um tratamento espiritual, para esclarecer, porque santo de casa não faz milagre. Levei ele para fazer o tratamento. Lá chegando, a pessoa me chamou para ir participar do trabalho da desobsessão. E aconteceu a mesma coisa. Vieram perguntar o nome desse espírito que trabalhava comigo, dizendo ser um espírito muito iluminado. Eu digo, eu não vejo luz nenhuma, eu só presto serviço no movimento espírita. Aí a mulher de São Paulo me disse, mediunizada, que esse espírito tinha dito a ela que o nome não era mais importante, o importante era a tarefa a realizar. Era um servidor do Senhor. Então isso para mim foi muito forte no momento, porque
Porque 3 cidades diferentes, São Paulo, Embu das Artes, Bahia e Belém. E ninguém sabia o que eu trabalhava nem fazia. Eu trabalhava com desobsessão. Então vocês vejam que lá, mais para o fim da prece, nós vamos falar sobre orar pelos desencarnados. E no livro que eu encontrei, que eu vou mostrar depois a vocês, de estudo espírita, eles nos mostram assim o benefício da oração pelos desencarnados. E eu acrescentei a minha visão da necessidade de orar pelos desencarnados e quem é médium prestar serviço nas mediúnicas, na reunião de desobsessão, porque auxilia a esclarecer esses espíritos e nós aprendemos com os desencarnados e os desencarnados aprendem com a gente. É duro, é difícil, muitas vezes são espíritos renitentes que levam séculos, anos e não se modificam. Mas em compensação, quando ele chega a ser tocado, ele passa a ser um elemento transformador, porque ele se modifica e no mundo espiritual ele passa a trabalhar juntamente com aqueles que, como ele, também estão na mesma condição para trazer para o nosso lado. Então isso é uma luta de foice no escuro. É a gente tentando levar o esclarecimento, a luz para se libertarem, enquanto outros que permanecem no mal querem tirar aquele que se modifica para trazer, para continuar no caminho do erro. Isso é tão verdade que um dos livros espírita contém a história de Irmão X, que um dia ele foi, juntamente com a equipe dos espíritos socorristas, nos umbrais, buscar os sofredores para oferecer a redenção, o esclarecimento, a oportunidade de mudança. E quando eles chegaram lá, houve aquela falange atacando e dizendo, não, esse não. Por que esse não? Um dos espíritos falou e disse, porque esse aí matou a minha fome. Aí ele disse, isso todo mundo faz, isso as igrejas fazem. Mas ele deu remédio à minha família quando estava doente. Isso os postos de saúde também fazem. Mas ele consertou minha casa quando caiu. Aí foi dizendo todas as benesses que foram dadas por aquele espírito que... Aí o espírito que conduziu o trabalho disse assim, mas meu irmão, se você reconhece que eu matei sua fome, matei sua sede, dei roupa, reconstruí sua casa, por que você continua nesse estado de animalidade, brigando, sem querer se modificar e se melhorar? E o espírito sofredor respondeu, porque você matou minha fome, matou minha sede, consertou minha casa, deu remédio à minha família, mas não me ensinou a viver. Então eu tenho falado muito nas casas espíritas sobre isso, que nós não podemos nos desviar do caminho de ensinar, paralelo ao trabalho social, esse educar quem eu sou, de onde vim, o que é que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, por que estou sofrendo, por que eu estou passando por essa condição de pobreza. Procurar esclarecer da melhor maneira possível, dar uma profissão, dar uma oportunidade de reabilitar-se, para que dessa forma esses espíritos possam serem contaminados. São espíritos endurecidos, é verdade, mas se você conseguir alfabetizar alguns, empregar alguns, para que ele sinta o prazer de ter uma promoção social e possa ser um elemento multiplicador onde ele vive, missão cumprida. Então a missão de nós, como espíritas, é educar o espírito. A parte material é necessária. A própria Irmã Dulce diz, o Evangelho ensina, não dê a rede, ensine a pescar. A Irmã Dulce coloca, como ensinar a pescar quem não tem força nem para pegar a rede? É verdade isso. Então a gente vai pegar esse que não tem força para segurar a rede, vai trazer pelo braço, vai fazer exame médico da saúde, da medicamento, da alimentação. Se fortaleceu? Se é alfabetizado? Não. Você tem emprego? Não. Então vamos aprender a ler, vamos aprender uma profissão. Aí você vai promover, fazer com essa pessoa uma promoção social para que ele saia daquele estado e, como elemento de gratidão, ele passe a ser depois um elemento multiplicador das benesses que ele recebeu e vai poder ajudar os novos que chegam.
Eu acho que aí o trabalho está completo. Então, para não fugir do assunto, vem outra pergunta. Por que devemos orar secretamente? Por que devemos orar recolhido ao nosso quarto, em silêncio? Orar com nós próprios, encontrando com nós próprios. Porque sendo a oração uma ligação da criatura com o divino, com o Criador, é a esse que nós devemos nos reportar para abrir o nosso coração e contar nossas dificuldades. Porque muitas vezes, no mundo de relação, tem uma frase que eu digo sempre: abri minha ferida aos outros na tentativa de cicatrizá-la. E o que eu consegui foi atrair moscas. Muitas vezes você abre a sua ferida em confiança a alguém que não é de confiança, aquele é motivo de fofoca, de história para contar. Em vez de lhe auxiliar ou resolver o problema, vai divulgar um problema que é só seu, que você não torna um outro público com esse objetivo. Você abriu o seu coração para aliviar as dores, para que na hora confortar, orientar, lhe ensinar o caminho da oração, da renovação, para que você siga o seu caminho. Então, é desnecessário isso ser feito e visto pelos homens. É como um trabalho de atendimento, de terapia. Você vai abrir a sua conversa, o médico não vai divulgar para os outros o que você falou. Isso é ética. Então, é o mesmo processo que você tem do silêncio. Quando alguém abre a sua ferida, contar suas dores, encaminhe para oração, encaminhe fazer um evangelho lá, estimule para que tenha força, para que tenha fé, para que tenha esperança, que tudo tem solução. Então, quando fores orar, não faça como os hipócritas que são afetados e que oram em voz alta para chamar atenção com palavras difíceis, complicadas, como fazem nas sinagogas, como fazem nas ruas, como eu disse anteriormente. Tudo que nós fazemos com ostentação visa satisfazer o nosso orgulho. E na nossa oração o objetivo não é esse. Às vezes pode acontecer de sermos convidados para orar em público, como no centro espírita, como numa festa, numa palestra, encontros. Então, aí é uma solenidade. O objetivo é fazer um silêncio para que todos entrem em harmonia com aquele pensamento daquela hora que você está desejando, louvando, agradecendo ou clamando por alguma coisa. Todos aqueles que fazem parte façam silêncio e entrem na mesma sintonia. São situações diferenciadas, mas via de regra nós devemos orar sempre nos recolhendo. Tem uma música de Gilberto Gil que é: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Quer dizer, tenho que comer o pão que o diabo amassou. Na verdade, o pão não foi o diabo que amassou, fomos nós mesmos que amassamos, com os nossos erros, com os nossos tropeços. Então a gente tem que ficar a sós naquela hora para ter a capacidade de reconhecer a nossa deficiência e, com isso, poder pedir orientação para seguir adiante. Devemos orar pelos desencarnados, foi aquilo que eu falei há pouco. Orar pelos desencarnados é muito importante e ajudá-los a se libertarem dos sofrimentos que eles experimentam. É uma prática salutar, com certeza, além de evidenciar a bondade e a justiça divina. Revela-se um ato de caridade das mais excelsas que se revela e que se reflete a favor dos outros e daquele que erra. Nesse livro que eu falei, que Além da Morte, de Otília Gonçalves, onde Divaldo fala do mar, você vê aquela trabalhadora que foi tantos anos da mansão. Quando ela foi desencarnada, ela não entendeu porque ela estava vendo o seu corpo dentro de um caixão, sendo devorado pelas larvas, e ela em pé acompanhando o caixão. Foi uma luta para ela entender tudo isso. Então, se uma pessoa que trabalhou tantos anos a serviço do bem ainda passou por uma situação dessa, imagine aquele outro. Então, era a oração dos familiares, oração dos desencarnados familiares também, que ajudavam a ela a se libertar daquela condição. Então, nós temos que ter consciência que a oração atinge aqueles que estão nesse estágio. Jesus diz na sua máxima: devemos orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Devemos orar pelos inimigos. Durante muito tempo,
nós que viemos de procedência católica, eu ouvi minha mãe dizer, não devemos orar por quem já morreu dentro de casa. Dia de segunda-feira é dia de orar pelas almas, botava a vela na porta da rua para acender vela para as almas. Isso é uma crença do passado. Como tinha também no passado, aqueles que se suicidavam, não era permitido enterrar no cemitério, era fora do cemitério. Nos trabalhos de pesquisa que nós fizemos em algum momento na região de Portão, em Salvador, nas reuniões mediúnicas a gente chegava a ver espíritos que estavam dentro de cabaças, que foram enterrados na cabaça do lado de fora do cemitério, porque eram negros, porque eram escravos, porque não tinham direito a se enterrar. Então, todas essas crenças, elas são derrubadas no momento em que a gente tem a certeza de que a oração é uma vibração levada pelo seu pensamento e onde quer que esteja, encarnado ou desencarnado, se a sua prece for feita de coração, vai conseguir atingir aquela pessoa. Então, devemos orar pelos inimigos, pelos perversos, pelos sofredores. Claro, os inimigos que estão no nosso encalço, nada mais são do que nossos credores. Quando Jesus diz para orar pelos inimigos, pelos que nos perseguem e nos caluniam, é para que a gente transforme o inimigo em amigo. Está no Evangelho. Orar pelo inimigo não é sentir pelo inimigo a mesma coisa que sente pelo amigo, porque a simples vibração é diferente. Então, quando nós sentimos a vibração diferente, muitas vezes, até com um colega de trabalho, com alguém, a gente está começando na doutrina e diz, fulano me fez alguma coisa, eu sinto uma vibração diferente. E às vezes ele não nos fez nada. Fomos nós que fizemos. Cometemos os crimes, achamos que nunca mais iríamos ver aquela pessoa. E quando ela aparece diante de nós, é como se dissesse assim, olha, você me matou, mas eu estou de volta. Você me prejudicou, mas eu estou aqui. Então, eu digo que a reunião de desobsessão e de atendimento aos sofredores, eles são os maiores professores que nós temos. Porque é como se eles dissessem a nós médios, olha como eu fiquei porque eu não me modifiquei. Atente essa lição. Ore pelos inimigos, ajude os que sofrem, ajude os perversos, para que esse mal seja reduzido e você vá criando novos amigos. Então, primeiro, porque é o nosso dever cristão, de auxiliar os necessitados. Segundo, porque, sendo eles lembrados, eles ficam mais aliviados em seus sofrimentos e, portanto, menos infelizes. Terceiro, a prece talvez seja a única forma, segundo o livro que eu vou mostrar a vocês, que a providência oferece a todos para o auxílio ao desencarnado. E eu acrescento, que não estava nesse livro, as reuniões de desobsessão e reuniões mediúnicas também servem como ferramenta de esclarecimento para ambos os lados, encarnados e desencarnados. Temos que ter a certeza do quanto essa ação é benéfica e não nos perdermos diante disso. Então, você veja, esse livro que está aqui, ó, é um livro de estudo básico da doutrina, onde é o roteiro sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas das coisas que eu falei estão nesse livro, que é utilizado em grupos de estudo dentro da Casa Espírita, mostrando o capítulo que você deve ler, as perguntas que devem ser feitas para grupos que são neófitos, que não estão preparados ainda. Então, essa compreensão vai chegando lentamente. E quando eu citei a vocês que Maria é capaz de compreender todas as dores, eu sempre contava nos meus relatos de Maria, de Jesus, quando estava morrendo, ele, sabendo que ele estava terminando o seu tempo na terra, crucificado, ele não podia apontar para o seu primo que estava ao lado de sua mãe, ele diz, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E ela não entende, né? Mas talvez existe uma linguagem subentendida ali que diz o seguinte, mãe, eu sei que eu vou de volta para o mundo espiritual, mas você ainda tem compromisso na terra. E eu quero que você esteja amparada por meu primo João, para que você possa cumprir a sua missão, porque uma mãe que perde um filho é uma dor insuportável. Nada pode substituir ou fazer uma mãe esquecer. E Maria segue o seu roteiro de vida, fazendo todo o trabalho, atendendo todos os doentes, os leprosos, fazendo o trabalho exatamente,
levando essa força a todos aqueles. E no dia que ela desencarnou, Jesus a leva nos braços. Eu dizia isso sem ter acesso a uma literatura que eu descobri recentemente. Na narrativa do momento final de Maria, ela estava atendendo a todos. Naquele dia que a fila parecia que nunca mais acabava, ela já idosa, cansada, sem forças, mas atendendo a todo mundo com toda a gentileza. Quando o último da fila vem sujo, estropiado, ensanguentado, ela diz: oh meu Deus, eu vou buscar uma água para lavar suas feridas. Levanta-se, vai pegar uma jarra de água e começa a limpar os braços dele, a lama, misturada a sujeira com o sangue. Quando ele estava com aquele capu, ela tira o capu dele para limpar o rosto daquele homem. Quando ela se depara, era Jesus. Que ela vê, ela desmaia e desfalece. Ela desencarna e Jesus a põe nos braços e leva para o mundo espiritual. Fica o corpo de Maria para que façam o resultado final e ela sai nos braços de Jesus para o mundo espiritual. Se nós queremos ter esse amparo de Jesus e de Maria, façamos sempre o nosso melhor. Se vamos sem distinção de classe, de cor. Isso eu ouvi essa lição poucos dias antes de eu me operar. E eu entendi que, apesar dos meus 77 anos, ali estava me dizendo: continue o seu trabalho, tenha forças, eu estarei com você até o fim dos seus dias, como diz Jesus. Como diz Joana, é se vir Jesus o atormentasse. Está no trabalho do bem. Não importa se você está idosa, cansada, suas forças estão faltando. Faça como Leon Denis, até o último momento, escrevendo o último livro que fez, ditando quem ele queria que fizesse o prefácio, quem era a gráfica. Era um acesso de tosse, uma crise. Quando melhorava, mais um capítulo a escrever. Já cego, já não conseguia mais escrever, era a pessoa, a cuidadora dele, que seria o nome de hoje, que estava do seu lado, que cuidava da sua tosse, dava seus medicamentos, e ele ditava o que era para escrever. Na casa de Leon Denis tinha tudo que seus amigos gostavam de comer. Comida, bebida, bom vinho. Ele tinha uma alimentação frugal, uma alimentação difícil, fazendo daquela forma que era necessário para a sua saúde. Mas não parou de trabalhar um minuto até a sua desencarnação, porque ele foi fiel seguidor de Kardec e de Jesus. E quando ele desencarnou, saiu a nota no jornal que ele tinha desencarnado e que as pessoas, dizendo o horário do féretro, a saída qual seria, e que as pessoas que quisessem homenageá-lo levassem flores, as imortelles, como chama em Paris, que são as flores amarelas. E eu imagino assim um cortejo como dos filhos de Gandhi no carnaval, que é aquele cortejo branco. No relato diz o seguinte, que à medida que ia passando o féretro, as pessoas iam saindo da casa com flores no braço e de repente se formou um tapete amarelo rumo ao cemitério. Naquele momento que viram quantos benefícios esse homem tinha feito para a humanidade, ninguém sabia. Quanto que ele se doou a vida inteira para dar o seu melhor e deixar todo esse legado que a gente estuda até hoje e compreende sobre a morte, sobre a vida, sobre o ser, sobre todas essas coisas da imortalidade, de uma forma tão simples para que a gente compreenda. Então, meus amigos, ao encerrar a nossa fala de hoje, a lição que eu quero deixar é essa. Não existe tempo de se servir. Precisou ficar na cadeira de roda, continua servindo. Eu conheço uma em Salvador que dá aula de balé sentada na cadeira de roda e pede doações e faz bonequinha e faz enxoval e faz roupa de bailarina. Isso não é motivo para deixar de servir. As enfermidades que nós temos é para nós entendermos, aceitarmos, com resignação as coisas que não podem ser mudadas, mas quando nós mudamos a nossa atitude mental de fazer o bem, eu digo sempre que tem tão pouca gente que está assim, imbuída de fazer o bem, de deixar um legado no mundo,
que a espiritualidade da moratória alonga nossas vidas. Estamos vendo aí Divaldo aos 97 anos, que eu conheci aos 40 anos, trabalhei 17 anos na mansão, ele de moratória, com os cuidados do coração, já enterrou 6 cardiologistas e está aí aos 97 anos. Então, um beijo no coração de todos vocês e muita paz a todos e muito trabalho no bem. Que Jesus abençoe, nos guarde agora e por todo sempre e que essa comunidade Nova Era e todos os participantes dessas casas vizinhos recebam o meu abraço fraterno e um beijo no coração de todos vocês para que continue lutando para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Muita paz a todos.